Na verdade, nós somos um porto. Um porto é o lugar onde os marinheiros param. É um ponto de travessia. Quer dizer, nós somos todos aqui filhos de um canoeiro, Félix Camoa. Então, portuense é filho de canoeiro. Não é? O que nós sabemos fazer de primeiro é manusear uma canoa para atravessar. Atravessar o quê? O rio. Passemos a outra margem. Não é? Para poder realizar o nosso sonho. Então, a cidade nasce ali nos seus primórdios a partir da insistência de um canoeiro que se fixa e faz daqui um ponto comercial até, não só de travessia. Aí vira um ponto comercial, porque aí alguém tem que vender cafezinho ali enquanto espera a canoa voltar. E aí a mercadoria que sobe o rio vindo de Belém tem que parar em algum lugar, para ali. Aí vem a tropa de Monte do Carmo, pega aquilo ali, leva para Monte do Carmo, traz algumas coisas, põe em outros botes, leva para Belém de volta. Isso vira um ponto comercial. Então a cidade ela é comercial. Né? E nós, esses são os embriões da cidade, esse movimento comercial, de travessia, de resistência. E no meio disso tem choro, tem lágrima, tem sofrimento, tem casamento, tem sexo, tem negócio, tem tudo, tem a vida. E aí ela se estrutura. Dá uma série da Netflix, né? Ah, com certeza. Um outro ponto interessante também, que enquanto o senhor falava da história do início da aviação, o senhor fala da vinda das irmãs dominicanas, que Porto Nacional é conhecida como o berço da cultura do Médio Norte goiano, não é isso? Sim, e pelo que eu percebi na explicação do senhor, essa história da aviação com a história da cultura de Porto Nacional e esse título que Porto Nacional tem, ele se confunde nesse momento, né? É indissociável. Sim, porque todos esses elementos foram constitutivos de um pilar que levou ao reconhecimento de ter sido o berço da cultura. Porque num raio de centenas de quilômetros de deserto, de sertão, aqui era o ponto onde você encontrava escola para os rapazes e as moças. Ensino fundamental. Os padres e as freiras dominicanas colocaram isso aqui. Depois você tinha um ensino secundário, que hoje chama-se de ensino médio. Os primeiros a ter. Depois veio os cursos profissionalizantes. Então as pessoas vinham de todos os lugares, até de outros estados, como Pará e Maranhão, Mato Grosso, por exemplo, para fixarem-se em Porto Nacional ou mandarem seus filhos para cá para estudarem, porque não havia esses colégios com esses cursos num raio muito grande, em distâncias imensas. Né? Depois vieram os cursos profissionalizantes e veio a iniciativa dos pequenos cursos superior. Uma faculdade de filosofia de Porto Nacional, fundada na década de 70, se não me engano, ali no Colégio das Irmãs, começou ali um curso, e depois é que veio a extensão da Universidade Federal de Goiás, na década de 80, né, a UFG, que funcionava ali no centro da cidade, no antigo prédio da Senog. E os estudantes de Porto Nacional secundaristas eram altamente politizados e articulados. Aqueles fundaram a Casa do Estudante do Norte Goiano, Senog. Dava apoio aos estudantes que vinham de todo lugar. Essa organização de Senog era um instrumento de política e formação cidadã de extrema importância para o norte do país inteiro. Ela virou referência. Tanto assim que a Senog foi um dos pontos de maior resistência ao golpe militar de 64, com seus estudantes pensantes. Né? E resistiram. As famílias de Porto Nacional sofreram muito naquela época, porque havia estudantes presos, desaparecidos, torturados. Um problema seríssimo. Então, isso vai fomentando. Tanto que, se você tem ideia, alguém diz assim, por que Porto Nacional desse tamanho? Quase metade da Assembleia Legislativa é composta de portuense ou de gente daqui. É porque aqui formou tudo durante séculos. E a gente ouve falar que no restante do estado do Tocantins, dizem que, em termos políticos, o pessoal, antes de tomar qualquer decisão, diz que consulta o que Porto está pensando, o que o povo de Porto está falando. Porque é a parte mais difícil politicamente. Onde você tem um senso político elaborado, sistematizado, melhor dizendo, aí você tem maiores dificuldades. E Porto Nacional formou uma geração altamente crítica, porque aqui concentrou-se os cursos da área de humanas, filosofia, letras, história, geografia. Esses cursos da área humana, eles são muito preocupados em ensinar as pessoas a pensar. Não existe nada mais perigoso do que um homem que pensa. Não é? Ele é muito mais perigoso do que um homem armado. Um homem armado é um bruto. Um homem que pensa é uma bomba. Não é? E aqui formou-se uma geração de pensadores. Então,
a acuidade crítica do portuense, historicamente, ela foi sempre muito considerada. Logo, a dificuldade de se alinhavar um projeto também se faz presente aí, porque você tem uma diversidade de opiniões, de conceitos, muito diversificada num pequeno grupo que se junta e se reúne para conversar sobre determinada temática. Você tem uma diversidade tão grande de posicionamentos, né, conceituais, filosóficos, teológicos, econômicos, etc., etc., que é preciso muita conversa para você chegar a um pequeno consenso. E quase sempre idealistas, né? Muito ferrenhos. Sempre. Aí você tem os idealistas, os práticos, os pragmáticos, você tem, enfim. Então, você tem muita conversa por um pequeno consenso. Então dá mais trabalho, mas é melhor, é mais gostoso. Porque na essência está exatamente aí. A troca de conjecturas para se chegar à síntese, das antíteses às sínteses. E a partir de cada síntese, novas antíteses e novas sínteses. Então, este processo, que é uma dinâmica discursiva, ele faz parte do nosso jeito de ser quase natural aqui no Porto Nacional. Por isso, mais difícil. Mas esse mais difícil é elogio.